Como seguir o bom pastor? Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço. Eu as conheço e elas me seguem. Então, como seguir? Para seguir, é preciso escutar a sua voz. Escutar a sua voz é também saber-se conhecido por ele. Santa Teresa de Ávila diria saber-se amado por ele. Este conhecimento, porque o conhecimento de Deus é amor. Então, como seguir? Escutando a sua voz. Aí vem a pergunta: como escutar a sua voz? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que os livros tradicionais que davam método de santidade causavam-lhe cansaço, sono. E qual era o livro de santidade de Santa Teresinha do Menino Jesus? Ela dizia: as Sagradas Escrituras. Quando eu leio as Sagradas Escrituras, não com a minha interpretação, porque a leitura das Sagradas Escrituras é uma leitura comunitária, ou seja, a partir da interpretação da igreja, porque ela é que tem a autoridade, eu escuto a voz do bom pastor nessa leitura. Escuto a voz do bom pastor nessa leitura proclamada na igreja. Quando proclamada na igreja, é o próprio Senhor que está falando. Na liturgia, a palavra de Deus, ela é atualizada. Por isso que não é museu. É uma coisa antiga e sempre nova. Deus sempre falando. O bom pastor fala por meio dos sacramentos da igreja, por meio da Eucaristia. Ele comunica a sua vida por meio dos sacramentos. Ele disse que eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ele comunica a vida eterna para que nós não nos percamos. Qual é a responsabilidade nossa? A responsabilidade é de fazer o bom pastor conhecido, amado e seguido. Quando nós queremos seguir sozinho e não promovemos o conhecimento de Jesus, estamos aí como que um pecado de omissão. Nos omitimos de anunciar aquele que é fonte da vida eterna. E se não for por ele, ninguém chega à vida eterna. Eu quero ir para o céu. Mas querer ir para o céu e não promover o céu para os outros, já é não se perder no caminho. Preciso de comunicar essa vida para os outros, porque eu recebo a vida eterna e quero dar para os outros. Um outro ponto que quero refletir é que se escuta a voz do bom pastor pela voz da igreja. O que a igreja está dizendo sobre os tempos, sobre os valores? E muitos, ao escutar a voz da igreja, não digo poucos, mas muitos, já se coloca ao contrário, já grita. A nossa primeira atitude ao escutar a igreja deve ser uma atitude contemplativa. A igreja fala, eu devo contemplar a palavra da igreja como palavra de Jesus. E da contemplação surge a obediência. E quem obedece, segue. No mundo em que a crise da autoridade é estabelecida, nós não deveríamos entrar nessa ideologia. A igreja é a voz de Cristo no mundo. Quando eu sou católico e me coloco sempre contra, não tenha dúvida, está se colocando contra a voz do bom pastor. Por maiores justificativas que você tenha, preste atenção, por maior justificativa que você tenha,
E se você é assim, pergunte-se quais são as minhas justificativas e as razões das minhas justificativas. Cuidado, porque o diabo está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Cuidado, porque fechastes em determinadas ideologias, melhor, fechastes em ideologias, mesmo que eu diga que não seja, porque o próprio da ideologia é inconsciência. E seguindo-as, estarei deixando de seguir o bom pastor, Jesus. Aquele que veio comunicar a vida eterna. E quer que nós anunciemos a vida eterna para os outros. E mais ainda, ele diz que meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Bom, nós somos guiados por Jesus para o Pai. Ele é o bom pastor. Ele está nos guiando. Meus irmãos, sigamos a voz do bom pastor hoje. Deus nos abençoe. Amém.